Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Base Forte Podcast. Esse podcast que tem a ideia de levar saúde, qualidade de vida, falar sobre comportamento e tentar de alguma maneira ajudar as pessoas aí a mudarem seu estilo de vida e terem maior qualidade de vida e viverem melhor por mais tempo, né? Meu nome é Sandro, sou médico e aqui meu amigo Rodrigo, preparador físico. E para ti aí que está nos escutando aí no Spotify, está nos vendo no YouTube, já aproveita aí, deixa teu like, né? Se inscreve nos nossos canais aí, segue a gente, porque tem muito conteúdo legal aí que a gente está desenvolvendo, estamos estudando bastante aqui para levar para vocês aí a melhor forma possível aí a construção de uma base forte, né? E para tu que está aí no Spotify, já vamos colocando aí os fonezinhos, coloca teu tênis aí, já vai dando uma caminhada e vai nos acompanhando nesse episódio que hoje vai ser muito legal. Hoje a gente vai falar de uma corrente filosófica muito interessante chamada estoicismo, né? Então hoje todo mundo vai saber o que é o estoicismo e o que o estoicismo tem a ver com qualidade de vida, com saúde, com emagrecimento, com tudo isso que a gente prega aqui no Base Forte. Então se tu quer saber exatamente do que a gente está falando, fica aí com a gente depois do intervalo que vai ter muito assunto legal aqui. Valeu? Muito bem, sejam bem-vindos aí ao podcast Base Forte. Então eu tô aqui com meu amigo Rodrigo. E aí, Rodrigo, como é que tá? Doutor Sandro, e aí, hein? Como Tudo é que tá? Certo? Tudo tranquilo. Tivemos que sair um pouquinho da zona de conforto essa semana e buscar referências sobre o estoicismo, entender bem o que é essa filosofia aí, né? Qual que é essa corrente filosófica que tem nos ajudado tanto, né? Já tem me ajudado há muito tempo já a colocar meus pensamentos em ordem, atingir os meus objetivos, né? Porque uma coisa é tu ter projeto, outra coisa é tu começar um projeto e outra coisa é bem diferente tu terminar um projeto. 90% das pessoas que começam um projeto não terminam. E o estoicismo ele ajuda tu a construir bases para terminar aquilo que tu começa. Maravilha. E aqui, ó, nesse estúdio maravilhoso que sempre nos acolhe aqui, toda semana a gente vem gravar nosso podcast na Soul Produções. Então, para vocês aí que querem gravar uma aula, querem ter uma ideia aí de podcast para botar em prática, venham aqui ao Estúdio Soul em Porto Alegre, próximo ao Hospital Moinhos de Vento aqui, que o Guilherme e a Letícia aí vão te receber. O Jonas também, o nosso estagiário aqui, número 1, também vai te receber aqui com o maior carinho. Parece que o estagiário foi promovido, né, cara? Ele está sendo promovido agora, né? Então, isso, o Soul aqui cresce a passos largos, né? E a gente está muito feliz. E a gente está muito feliz de fazer parte desse crescimento aqui. E para vocês aí que querem também, como a gente, criar um podcast e botar suas ideias em prática, vem aqui ao Estúdio Soul e falem com o pessoal aí que eles vão dar as melhores ideias para vocês aí seguirem o projeto de cada um, né? E além disso, tem o nosso patrocinador, eterno patrocinador aqui do podcast Base Forte, o Detox 40, né? Que é essa plataforma aí de exercícios, de qualidade de vida, de alimentação. Lá tu vai encontrar aulas orientadas aí para um preparador físico, que vos fala aqui, inclusive, toda semana, né? Ele vai ensinar vocês aí a fazer atividade física sem precisar de equipamento, sem precisar ir para academia, sem precisar se deslocar muito, né? Tu vai conseguir aí desenvolver um preparo aí melhor para o teu corpo, vai conseguir ter mais saúde. E além disso, tem orientação nutricional de nutricionistas, especialistas ali na prática de atividade física, que vão ajudar no emagrecimento e também mudar os hábitos de vida, né? Que é isso que a gente prega aqui, a mudança do hábito de vida. Então acessa lá o detox40.com.br e vai acompanhando lá os exercícios, já te inscreve aí. O link vai estar aqui na descrição. A gente sempre deixa o link aqui na descrição. E o intuito do detox é sempre bom lembrar que é tirar as pessoas do sedentarismo. Se tu é uma pessoa que treina, que tem experiência, que é maratonista, que é atleta, talvez o detox não é para ti. Mas se tu tá ali com o peso aumentando ano a ano, não gosta de academia, até o slogan do detox é: se você não gosta de academia, aqui é o seu lugar, porque os exercícios são feitos com o peso do corpo em casa. E é uma intenção bem legal para realmente tirar as pessoas do sedentarismo. É 40 dias de desafio que vai ter lá nutricionista prescrevendo a alimentação dos 40 dias, os exercícios todos bem orientados. Tu vai fazer só com o peso do teu corpo em casa. Então, o link está aqui na descrição. Se tu quiser conhecer, acessa lá. Então, vamos lá, né, Rodrigo? Hoje, estoicismo, uma corrente filosófica aí, antiga, né, antes de Cristo, inclusive, né? Eu quero que tu me fale aí por que tu escolheu esse tema, porque a gente fugiu um pouco aí da nossa... daquela sequência que a gente vinha vindo de emagrecimento, atividade física, falando de doença e falando de vários assuntos aí relacionados à qualidade de vida. E hoje a gente vai falar sobre o estoicismo. Diz aí para nós por que tu escolheu esse tema, o que tu ideou na tua cabeça a respeito disso? Cara, porque assim, a gente vive numa sociedade que
tem não uma fibra moral, mas uma fibra de esforço, uma fibra de força de vontade, sabe? Muito baixa. Por quê? E a gente tem como mensurar isso. É só ir lá no hospital que tu trabalha, só lá na emergência que tu trabalha e ver a quantidade de pessoas obesas, diabéticas, hipertensas que chegam lá. Ou seja, a quantidade de pessoas doentes que chegam lá até na tua mão para fazer as consultas, enfim, muitas vezes, muitas delas até sofrendo com algum mal maior, com risco de morte. Não que a pessoa que esteja nessa condição, ela queira estar nessa condição. Muitas vezes essa pessoa que está querendo perder peso, que está querendo melhorar de saúde, ela bota uma meta. Esse ano eu vou melhorar. Esse ano a minha saúde vai mudar. Esse ano eu vou perder aquela barriga que me incomoda, eu vou mudar as minhas roupas, eu vou ter mais saúde. E aí passa janeiro, a pessoa já esqueceu, né? Quando vira o ano ali, um mesinho depois, a pessoa já esqueceu. Por quê? Porque falta um senso de organização para as pessoas. Uhum. Falta não só organização, porque o projeto é o começo do caminho, mas a execução mesmo, o mundo ele é comandado, digamos assim, a sociedade ela é comandada não pelas pessoas que projetam, mas pelas pessoas que fazem, né? O mundo ele é dominado por fazedores, né? E não sonhadores. Lógico que é interessante tu sonhar, mas quem dita as regras hoje do jogo são os fazedores, né? São pessoas que vão lá e executam aquilo que se programaram. E qual que é o cerne da corrente estoica, né, cara? O cerne da corrente estoica, essa corrente filosófica, para que as pessoas saibam, né? É assim, mesmo perante as intempéries da vida, mesmo perante as adversidades da vida, e aí leia-se adversidade, aquele chefe chato que tu tem no teu trabalho, ou tu não tem tempo para fazer nada porque teu trabalho está tomando muito tempo, teus filhos, a tua família, aí são uma série de desculpas que a pessoa dá, né? Não são desculpas, são realmente legítimas, mas são intempéries, né? Quando a pessoa se propõe e se orienta para mudar de vida, melhorar a sua saúde, ter mais condicionamento físico, ter menos doença, ter menos peso, surgem um monte de argumentos. Hoje meu filho está doente, hoje eu tenho faculdade, hoje eu estou cansado. Então, no nosso caso, falando em saúde e emagrecimento, essas são as intempéries da vida. E como que o estoicismo entra nessa história? O estoicismo entra assim, que mesmo perante os piores infortúnios da tua vida, mesmo perante as piores adversidades, mesmo perante as piores intempéries, é necessário que tu persevere. Muito mais do que isso, as intempéries vão vir, né? Porque a nossa vida ela é muito mais feita de vales do que de montanhas, né? Nossa vida é muito mais luta para depois lá no fim do mês comemorar. Muito mais, trabalha 30 dias para lá no fim do mês tu receber o retorno do teu salário. Então, a nossa vida ela é mais permeada por luta, né? E o estoicismo é isso, independente da adversidade que se sobrepor sobre a tua vida, fortalece os teus ombros, desenvolve a tua fibra moral, a tua fibra ética, o teu caráter, a tua força de vontade para que tu consiga terminar os teus projetos. Não para que tu fique sempre dando desculpa, né? Como a gente estava aqui no episódio passado, o Frank falou, quem é bom em dar desculpa não é bom em mais nada. A pessoa fica boa só em dar desculpa, mas o resto não acontece. Então, eu acredito que o estoicismo ele pode nos ajudar e nos orientar para que quando eu cair numa mesa, ao invés de eu cair numa mesa de hospital lá doente, ao invés de eu cair numa mesa de hospital com a saúde debilitada, interferir antes, né? Se as pessoas, cara, eu sempre quis falar, Cedrão, se as pessoas soubessem que apenas 30 minutinhos por dia pode evitar com que elas infartem, pode evitar com que elas desenvolvam hipertensão, pode evitar com que elas se tornem diabéticas, pode evitar que elas deixem a família delas assim, sorrateiramente, né? Do dia para a noite a pessoa já não está mais aqui, a pessoa sofre uma intempérie na saúde, sofre um dano na saúde irreversível, a saúde não consegue aguentar, e do dia para a noite a pessoa já não está mais entre nós, aí ficam os filhos, fica a esposa ou fica o marido, enfim. Eu queria muito levantar a nossa voz, cara, para alertar as pessoas que, cara, 30 minutos por dia, bota teu tênis, vai fazer tua caminhada, e independente da adversidade que se sobrepor sobre a tua vida, persevera nesse objetivo. E aí eu queria saber também, né, tu preparou um negócio bem legal aí para falar pro pessoal, eu queria que tu
também desse o pontapé inicial aí. Acho que tu pontuou aí bastante coisa aí da parte aí da atividade física, enfim, né? Eu acho muito que a gente fala aqui ao longo dos episódios, né? Tem alguma coisa de estoico, né? Para quem não sabe, é filosofia estoica, né? Então, não é... Hoje pode até ser entendido como estilo de vida, mas na época era uma linha de pensamento, né? Estoicismo não tem um significado, né? Na verdade, o significado é onde se divulgava ali o conhecimento, isso, né? Não é o lugar ali, como se fosse a praça. Então, era o lugar ali onde era se divulgado a corrente de pensamento, né? Mas dentro disso que tu falou, né? As intempéries, as dificuldades, né? Eu acabei estudando dois grandes marcos, ou grandes pensadores do estoicismo, né? Que um deles, que são pessoas completamente diferentes, né? Com trajetórias diferentes, com contextos diferentes. Um era um escravo, né? Aleijado, que se chamava Epicteto, e o outro era o imperador de Roma, Marco Aurélio, né? Vamos falar o seguinte só. Não era qualquer imperador, né? Não. Marco Aurélio, para quem nunca estudou história, ou para quem imperadores de Roma. Para quem odiava a história, enfim, né, falar de Marco Aurélio é assim, falar de praticamente o imperador de metade do mundo, né? Na época não existia Brasil, América, isso era mundo perdido, né? Era só a Europa ali, mas o cidadão lá era dono de praticamente metade da Europa, ele governava, né? Se a gente fosse pensar hoje, seria como se fosse um John Biden, né? Presidente dos Estados Unidos. Mais ou menos nessa proporção, assim. Um cara que mas sem aquela coisa do jogo político, de influência. Ele governava tudo mesmo, né? Então, ele influenciava todas as regiões ali em que ele... E é uma época muito conflituosa, de guerras e de problemas, enfim, né? Então, ele tinha que viajar bastante, né? Para acabar... comandando ali os exércitos, e nessas viagens ele ia escrevendo, né, no seu diário, que no fim virou um livro, né, chamado Meditações, e ali ele ia pensando, né, refletindo sobre a vida, sobre as ações dele, e isso ali ele ia botando o que ele achava interessante, né, para dentro desse pensamento olha estoico. Olha que interessante, né? Para quem não conhece, Marco Aurélio, todo dia quando ele acordava, ele é um dos principais referências do estoicismo, mas não é a maior. Sim. Nem ele, nem o Epicteto são os maiores, Sim. Eles são expoentes, mas eu também vou falar sobre talvez o considerado um dos maiores, que se chama Sêneca. Sim. Mas assim, o Marco Aurélio, ele era um imperador, então os imperadores romanos eles eram considerados tiranos, muitos eram dados à prostituição, a bebidas, assim. A história conta, né? Uhum. A realidade. E o Marco Aurélio foi considerado um imperador intelectual, estudioso, estrategista. Ele atribuiu isso muito ao estoicismo. E todo dia quando ele acordava, ele escrevia as lições do dia anterior, que ele aprendeu e que ele não queria mais cometer aqueles erros. E essas lições são as meditações. Então, se tu tá aí nos ouvindo, eu queria fazer esse convite para as pessoas. Se tu tá aí nos ouvindo e quer ter acesso a essas meditações, a gente tem essas meditações em PDF. É só tu nos mandar um direct no Instagram, ou um e-mail, ou nos chamar aqui nas nossas redes sociais, ali do Sandro e do Rodrigo, que a gente envia para vocês por PDF, porque realmente ter acesso à mente de um imperador é muito bom, né? Mas o que eu acabei focando mais é nesses dois, né? Mas o Epicteto foi um personagem que me chamou muita atenção, né? Pela forma como ele encarava a vida, né? Porque, né, ele era escravo, né? E vivia numa época muito diferente da nossa aqui, em que não existia antibiótico, a medicina era uma coisa, né, de conversa, então tinha muita questão religião, não tinha medicamentos nenhum. E ele pregava aquela ideia né, que a gente falou aqui das intempéries, né, do obstáculo. Então, tem uma frase muito, muito legal aqui que eu separei dele, que é: não há obstáculos que bloqueiam a vontade. Então, se tu tem vontade, né, ela vale muito mais. Então, isso vem do indivíduo que se rastejava no chão, né? A gente vê que não tinha cadeira de rodas na época, não tinha, né, a estrutura, não existia acessibilidade, né? Então, eu tinha que subir escada, tinha que andar no chão de terra, e Epicteto escrevia ali
não como um teórico, né, do assunto, mas como um vivenciador daquilo, né, das dificuldades, dos problemas, e para ele a vontade era superior ao obstáculo. Então, trazendo para a nossa sociedade hoje, né, o que a gente vê, né, então o mínimo problema já é um obstáculo. Hoje, qual é o obstáculo que a gente mais enfrenta aqui hoje, né, no Base Forte? É o tempo. Né? O tempo é o nosso maior obstáculo aqui para a gente conseguir o que a gente está pretendendo, né? Dormir bem, comer bem, viver bem, fazer atividade física, né? Então as pessoas sempre dão aquele obstáculo máximo. Eu não tenho tempo, né? Eu trabalho 8 horas por dia, eu tenho filho, eu tenho não sei o quê, eu tenho meus compromissos, eu tenho a aula, eu tenho que estudar. Então tem uma série de obstáculos que as pessoas colocam ali no seu dia a dia, e isso acaba prejudicando o desempenho delas, né? E Epicteto foca muito nessa questão do obstáculo e como exemplo de pessoa que supera, né, na vontade. Então, a vontade é superior ao obstáculo. Então, se a gente começar a botar no papel ali o que é da nossa vontade, começar a criar vontade para mudar a nossa vida, a gente vai conseguir vencer os obstáculos, né? Que reflexão, hein? E outra coisa interessante que eu peguei agora, acho que é de Epicteto também, outra frase que ele falou, que ele escreveu, né, nos seus escritos ali, né? Não é o que acontece com você, mas a forma como você reage. Né? Isso é outra ideia muito legal, assim, de que o mundo externo é o mundo externo. Né? A forma como eu lido com os problemas, né, como tu falou, as intempéries, isso depende de mim. Então, aquilo que não depende de mim, né, para a filosofia estoica, né, aquilo que não é controlável por mim, eu não vou me preocupar. Então, se tem problemas acontecendo no meu trabalho, entre terceiros, e, enfim, o teu chefe é ruim, ou coisas do gênero, assim, para a gente extrapolar um pouco, né, isso não depende de ti. É só o que depende de ti que interessa. Né? Então, tudo aquilo que eu tenho que controlar. E os estoicos tinham muito isso, né? O que eu posso controlar? A minha saúde. Então, eles tinham um foco muito, muito regrado em questão de cultivar o corpo, cultivar a saúde, se preocupar, né, com essa questão aí de viver melhor, comer bem, dormir bem. Então, isso traz um pouco para nós aqui, dessa filosofia que a gente acaba falando aqui durante os episódios, né? Então, isso é o eu primeiro, né? Então, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que cuidar das coisas que estão ao meu alcance. Então, por exemplo, assim, vamos pegar uma pessoa que tem um pensamento estoico aqui para a gente exemplificar um pouco como é que funciona isso, né? Então, eu estou lá no meu trabalho e aí eu me matriculo num curso de línguas, digamos assim, para tentar melhorar, para tentar, se de repente eu aprender esse novo idioma, eu consigo uma promoção, né? Só que assim, a promoção não depende de mim. Para o pensador estoico, ele vai fazer aquilo pensando nele. Eu vou progredir, eu vou me dedicar a isso, mas a promoção não depende disso, depende do terceiro, né? Aí tem uma pessoa que também tem o mesmo pensamento, só que não tem a filosofia estoica dentro dela. O que ela vai fazer? Vai fazer a mesma coisa. Vou fazer esse curso porque, né, tem uma vaga lá que de repente eu vou me candidatar que tem como condição ter esse idioma, eu vou fazer isso para ganhar a vaga, né? Então as duas pessoas vão fazer o curso. E dentro da filosofia estoica tem uma coisa muito bacana que eu acho que serve para tudo na vida, né? Que é a dedicação, é o foco, né? Fazer aquilo da melhor forma possível, né? E o Marco Aurélio escreve nas meditações dele uma coisa que é muito legal, né? Executa cada tarefa como se fosse a última. Né? Não é viva como se fosse o último dia, é execute cada tarefa como se fosse a última. Tem uma diferença muito grande, né? Se a pessoa for se a pessoa for viver como se fosse o último dia, a pessoa não vai conseguir fazer nada. E vai, né? Não é aquela coisa assim, eu vou curtir a vida, vou vida louca, né? Não tem nada a ver com irresponsabilidade, com irracionalidade, porque a filosofia estoica é racional. Olha que conselho interessante esse. Hoje em dia, a gente sabe, e tu sabe mais do que eu, que a sociedade adoece da ansiedade. Sim. E o que é a ansiedade? A ansiedade, a gente já falou no episódio sobre ansiedade. Se tu tá aí ouvindo, volta lá e dá uma olhada, mas a ansiedade é a tua cabeça projetada no futuro. Né? E olha, se a gente trouxer para esse contexto do conselho do imperador romano, um cara que passou por guerras, passou por batalhas, passou por construir um império, tornar esse império um dos mais poderosos já vistos na humanidade. E o cara escreve que viva hoje, né? Bota a tua atenção no hoje. Se prepara e faz as coisas que estão ao teu alcance hoje. Te concentra no que está fazendo hoje e faz com excelência.
trouxer para esse contexto, tu consegue controlar ou se não até suprimir os teus transtornos de ansiedade. É o que eu acho, aí que tu falou, eu acho fantástico da filosofia estoica, que é execute com excelência, né? Não interessa se tu vai fazer para promoção, se tu vai fazer... Não, tudo que tu fizer, faça com excelência, faça com dedicação. Não tem como fazer um negócio legal agora, mas tô com a cabeça no amanhã. Exato. Tô aqui gravando podcast, mas tô pensando, poxa, amanhã... Não, cara, se dedica, faz, foca no que tu tá fazendo agora. Olha que privilégio isso, né? Excelência. E aí, voltando para os 2 exemplos ali, o estoico que está estudando um novo idioma, que está pensando numa promoção que não depende dele, e a pessoa que não tem a filosofia, que está estudando pensando na promoção, né? O estoico ele vai se dedicar, né? Vai fazer com excelência, vai aprender aquele idioma, vai ser, enfim, expert naquilo. O outro também pode até, de certa forma, conseguir aquilo ali, mas só que a grande diferença entre a filosofia estoica e a pessoa que não tem a filosofia estoica é o seguinte: a pessoa que aprendeu o idioma, que se dedicou ali, se ela não ganhar a promoção, tudo bem, não depende dela, mas para ela aprendeu um novo idioma, então ela tem aquilo para ela. Então, de repente, ela vai pensar, bom, se esse trabalho aqui não me valoriza, de repente eu vou pensar num outro trabalho, vou me candidatar a uma vaga numa outra empresa, vou fazer alguma outra coisa com isso, com esse conhecimento que eu adquiri, mas ela vai aproveitar aquilo, né? Talvez ela fique um pouco chateada alguns dias, mas assim, dentro da filosofia, aquilo não depende de mim. Então, eu não vou ficar remoendo, preocupado, as preocupações que a gente tem, aquela coisa, mas se acontecer isso, mas se o fulano falou mal de mim, não sei o que, eu não consegui a vaga porque o ciclano estava lá falando mal, porque isso, porque aquilo. Então, assim, isso não depende de mim. O que depende de mim eu fiz, e fiz com excelência. Então, agora, se eu não conseguir a vaga, tudo bem, mas lá na frente eu vou tentar uma oportunidade melhor. Agora, o cara que perdeu a vaga vai ficar frustradíssimo, ou outra pessoa que não tem dentro dele a filosofia estoica, né? Ele vai ficar frustradíssimo, vai ficar decepcionadíssimo, vai achar que o problema, né, é do chefe, é do colega que está puxando o tapete dele, né? Aquilo vai minar a vida dele, de certa forma, que ele vai começar a render pior no trabalho, vai começar a não querer mais trabalhar direito, porque essa empresa é uma droga, porque ninguém me dá oportunidade, eu me dediquei, gastei tempo nisso daqui e eu não consegui o que eu queria, que estava planejado ali na frente, né? E às vezes acontece até um movimento que hoje em dia, eu estava lendo outro dia numa reportagem aí sobre a demissão silenciosa, né? Ou as pessoas que acabam, né, indo para o trabalho, mas não se dedicam ao trabalho, né? Elas não estão lá, né, dentro da filosofia estoica, na excelência, dando o máximo delas, focadas naquilo que elas estão fazendo. Elas estão lá, mas tipo, elas estão, o trabalho é muito pesado, é muito cansativo, eu não sou valorizado aqui. Então, de certa forma, tu fica empurrando com a barriga, né? Tu não pede demissão, porque pedir demissão é complicado, né? Tu perde muitas vantagens econômicas nesse processo. Então, o que tu faz o quê? Tu obriga teu patrão a te demitir de uma forma assim que tu vai deixando de fazer, não comparece, aí põe atestado uns 4 dias que tá doente, aí no outro dia quando volta, já volta mais ou menos, né? Então, se tu pudesse dar 90% ali dentro do teu trabalho de dedicação, tu tá dando 50%, 40%, e cada vez tu vai dando menos, até que chega um momento que o patrão chega, olha, teu rendimento tá péssimo, tuas avaliações aqui sistematicamente tão ruins, né? Então, acho que tu não se adequa mais à empresa e é isso que a pessoa quer, ela quer ser demitida, né? Então, e mesmo assim ela não pensa, né, em procurar outro trabalho, fazer alguma coisa diferente, né? Então, acaba se autodemitindo, digamos assim, né? Então, isso é totalmente ao contrário da filosofia, né? Do pensamento estoico, né? Essa situação toda. E dentro da questão da saúde é a mesma coisa, né? Uma coisa bacana que a filosofia estoica tem é assim, assuma responsabilidades por as suas ações, né? Então, assim, se eu te dou um tratamento, não é minha obrigação que tu faça, é tua obrigação, né? Se tu procurou um atendimento médico, é tua obrigação que tu faça o tratamento, né? Mas eu não gostei, mas eu vou ter que cortar a comida, não interessa, né? Tu é responsável pela tua saúde, então tu tem que assumir a responsabilidade pelas tuas ações, né? Não é jogar para, mas eu fui naquele médico, eu não gostei. Então vai em outro, né? Procura uma outra opinião, então, mas não procura uma opinião que se adequa à tua necessidade, né? Tu tem que ter uma certa responsabilidade. Eu sempre digo, né? Esse tratamento aqui
depende de ti. Não é só o remédio que vai te melhorar. Tem uma série de coisas que tu tem que fazer na tua vida para te melhorar. É o que a gente prega aqui, que é a mudança do estilo de vida, né? Então, não adianta aqui a gente ficar falando, porque tem que fazer atividade física, isso, aquilo, e tu ficar deitado no sofá comendo, escutando isso aqui, né? É importante que tu ponha isso em prática, né? Que tu execute essas ações aqui que a gente está pregando aqui para ser feita. Olhando pelo aspecto da saúde, pelas lentes da saúde, né? A gente sabe que se exercitar 30 minutos por dia é muito bom. Só que no mundo capitalizado, né, no mundo onde o capital se tornou exacerbadamente maior e mais importante do que cuidar da saúde, a gente vê que as pessoas buscam o capital através do trabalho, ou seja, supervalorizam ganhar dinheiro, não que não seja importante, é muito importante sim, porque dinheiro é energia, dinheiro permite que as pessoas coloquem em prática os seus projetos, sustentem sua família, mas a gente vê que as pessoas pensam só nisso. E aí, do outro lado, quando as pessoas terminam o seu laboro, né, como se fala, o seu trabalho, suas atividades laborais, as pessoas colocam prazer em comer, em beber, e existe um desfoque das lentes das pessoas, né, porque a saúde ela nem aparece nesse espectro de visão. E o desafio nosso do Base Forte é que as pessoas comecem a inserir a sua atividade física, a sua alimentação saudável nesse espectro, que elas ajustem as suas lentes e comecem a olhar para a atividade física como um remédio, não só para o corpo, mas um remédio para a alma, um remédio para o espírito, um remédio que vai fazer com que tu tenha uma vida melhor, uma vida mais plena, né? Só que a nossa sociedade se enterrou nisso. Busca por capital, recompensa. Busca por capital e recompensa. E é nisso que a sociedade tem se desenvolvido. Buscar essas recompensas imediatas. Por quê? Porque se eu trabalhei o dia todo, por que eu não posso chegar em casa e tomar uma garrafa de vinho? Pô, se eu corri, cuidei da minha família o dia todo, fiz as minhas coisas, por que eu não posso comer uma pizza? E aí a gente vai vendo a decadência da saúde. Então é necessário que as pessoas ajustem suas lentes. E aí pode chegar alguém e falar assim, Rodrigo, tu fala isso porque tu não conhece a minha família, tu não sabe como é que é meu trabalho, eu não tenho tempo para nada. E aí, cara, então não sou eu que estou falando, tá? Quem está falando aqui vai ser o imperador Marco Aurélio, o maior imperador de Roma. Nas meditações dessa semana, lendo as meditações dele, ele escreveu o seguinte, ó: o verdadeiro deleite de um homem é fazer as coisas pelas quais ele foi eleito. Então, cara, não importa se o teu trabalho, se a tua família demanda tudo, tu foi eleito para isso. Assume a tua responsabilidade, mas ajusta a tua lente. A tua família precisa de ti, com saúde. A tua família precisa de ti sem doenças, por bastante tempo, né? E aí quando ele fala assim, as coisas pelas quais ele foi eleito, o trabalho está dentro disso, né? Nossa vida sim, é ralar, é sangrar, é trabalhar, mas a gente não foi eleito só para o trabalho, a gente foi eleito para ajustar as nossas lentes e cuidar da nossa saúde também. Todos os filósofos estoicos, eles primavam pelo corpo, mas não pelo corpo estético, mas pelo corpo saudável, pelo corpo forte. O imperador Marco Aurélio era um homem forte, era um homem desenvolvido muscularmente, né? Se tu for olhar as gravuras dele, feitas pelos admiradores lá. E não só eles, né, cara? Platão, Aristóteles, os caras muito mais antigos que ele. Além disso que ele fala, ele continua: nós nascemos para cumprir o trabalho que foi posto à nossa frente, e não só para o prazer, né? Para de recompensar o teu trabalho só com bebida, para de recompensar o teu trabalho só que achando que tu tem que comer aquela coisa gostosa. Recompensa o teu trabalho, cara, com uma caminhada, ajusta as tuas lentes para fazer uma corrida uma vez por semana. A tua família vai te agradecer, teus filhos vão te agradecer, os teus netos vão poder conviver contigo. Tu não vai precisar preocupar eles por estar em hospital, assim, definhando a tua saúde. Ajusta as tuas lentes. Esse é o clamor do Base Forte. Esse é o clamor do Base Forte, né? O verdadeiro deleite de um homem é fazer as coisas pelas quais ele foi eleito. Nós nascemos para cumprir o trabalho que foi posto à nossa frente, e não só para o prazer, né? Eu queria encerrar essa parte pelo menos comigo, do Marco Aurélio, falando isso. Ajusta as tuas lentes. Aí tu falou ali, eu vou complementar com mais um pensamento do Marco Aurélio que eu anotei aqui, que é justamente essa questão que tu falou ali do material, né? Da gente estar pensando sempre no dinheiro, na coisa
estética de tudo, né? E na coisa do status também. E o Marco Aurélio, né, era imperador de um território imenso na época, né? Um prestigiado imperador, conhecido, temido, inclusive. E no livro, nas meditações, ele escreve que muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de você e em seu modo de pensar. Então, a filosofia estoica prega o minimalismo, né? Ela não vê a questão do mundo como uma coisa que tem que ser maximizada, assim, no sentido de ter, né? Na posse, no status, de aquela coisa assim que eu tenho que procurar sempre ter mais, ter mais, ter mais. Então, a filosofia estoica prega aquela coisa da simplicidade, né? De uma vida feliz, que o que mais importa é o que tu pensa, não as coisas que estão ao teu redor, né? Então, tu falou, te recompensa aí com coisas que te agradam. Às vezes, convive com a própria família, às vezes a pessoa, né, não tem tempo nem para a família, e às vezes uma coisa importante é ter esse convívio, né? Que é exatamente isso que ele prega, né? Executa cada atividade como se fosse a última. Então, assim, quando tu estiver com a tua família, esteja com a tua família, né? Não é aquela coisa assim, eu tô com a minha família ali, as crianças estão pulando lá, tu deixa um celular com uma, aí tu fica ali no computador resolvendo o problema da empresa, e tu não tá focado em ninguém, tu não tá prestando atenção em ninguém, tu não sabe nem se teu filho tá indo bem na escola, se ele aprendeu a falar, se ele já tá caminhando. Então, tu tá completamente ausente ali, mesmo estando ali de corpo presente. Então, para filosofia estoica, isso não tem nada a ver. Tu tem que ficar presente, tu tem que estar ali naquele momento. Então, se tu propõe vou me recompensar, vou jantar fora com a minha esposa, ou com a minha namorada, ou com alguém que eu gosto, assim, então, vai lá, fica naquele momento ali com a pessoa, né? Esteja naquele momento, preste atenção no que a pessoa está falando. Então, isso daí vem muito da filosofia estoica também, né? Hoje atualizando, né, o mindfulness, né? Aquela coisa do estar presente a todo momento naquilo que tu faz. Cara, e eu gostaria de entrar num outro tópico, assim, já caminhando para o meio. Daqui a pouco a gente também vai trazer o aspecto da atividade física, pincelar um pouquinho sobre o efeito da supercompensação que eu quero falar. Mas eu gostaria de falar um negócio que é da minha alma, assim, da minha criação, enfim. Tem talvez o principal filósofo estoico, né, foi um pensador chamado Sêneca. E o Sêneca, ele nasceu 4 anos antes de Cristo, né? Romano. Não sei se o Sêneca era romano ou se ele era grego, enfim, mas eu acredito que ele era romano também, não tenho certeza. Para isso, essa parte eu não gravei. Mas o Sêneca, cara, ele nasceu 4 anos antes de Cristo. Não, ele era romano, porque o que acontece? Já vou explicar, mas o Sêneca nasceu 4 anos antes de Cristo, no Império Romano, que era o império que dominava os judeus na época que Jesus nasceu, né? E existem alguns datados, né? Existem alguns registros de que Sêneca ele conviveu com Jesus, né? Que, na minha opinião, foi o maior homem que já pisou na Terra, né? Jesus foi o cara que realmente dividiu a história, né? A gente fala dos estoicos, a gente pode falar dos históricos, a gente pode falar de várias correntes filosóficas. Mas, na minha opinião, não existe nada mais altruísta, não existe nada mais poderoso, não existe nada mais grande assim do que Cristo, né, cara? Cristo que carrega, enfim, ajuda a gente a carregar a nossa cruz, que pregou o amor até um pouquinho mais sofisticado que o estoicismo, né? Porque o estoicismo fala em planejamento, o estoicismo fala em ser estratégico, mas Jesus fala em amor, né? Jesus fala em, tipo, quando tu é agredido numa face, dê outra face, tipo, a sofisticação, né? Para Jesus, o estoicismo era até um pouquinho ultrapassado, porque o Jesus trouxe uma visão até um pouquinho mais sofisticada, né? E existem alguns datados que Sêneca, né, como ele nasceu naquele império que dominava os judeus, ele conviveu com Jesus. E existem provas de que Sêneca conviveu com o apóstolo Paulo, né, que eles trocavam cartas e tal. E a corrente estoica, a filosofia estoica, ela é tão virtuosa assim, justamente pela influência que ela sofreu do cristianismo na época. Porque o cristianismo Sêneca nasceu junto com Jesus, mas né, se tu for pegar toda a história do cristianismo, né, tipo 4, 6 mil anos atrás, ela é muito anterior até o estoicismo, né? Se tu for olhar lá para Abraão, Isaac, Jacó, enfim, os caras do Antigo Testamento na Bíblia, tu vai ver que
o estoicismo ele é uma criancinha engatinhando perto de toda a história cristã na Terra, né? E aí eu queria pincelar sobre isso, né? Falar sobre isso daí. Mas o Sêneca, cara, falou, uma das frases célebres de Sêneca foi o seguinte: não há nada mais belo no mundo como ver um homem corajoso lutando em meio às adversidades. Né? Essa foi a frase célebre do Sêneca. Né? Nada mais belo no mundo como ver um homem corajoso lutando em meio às adversidades. E aí eu queria, cara, trazer para nossa realidade, assim, né? A gente já está aqui há bastante tempo gravando podcast e às vezes as pessoas não nos conhecem, né, cara? Tipo, eu também não vou ficar aqui falando, eu não quero nada disso que eu vou falar, tipo, eu carrego orgulho disso, orgulho no sentido pejorativo, mas eu hoje me sinto um homem muito forte, cara, me sinto um homem muito forte. Tu também deve se sentir, porque eu também conheço tua história, mas eu lembro muito bem quando eu morava lá em Erechim, eu nasci em Erechim, cresci em Erechim e tal, e aí eu acabei passando no vestibular aqui na URGS para Educação Física. E aí eu lembro que eu cheguei em Porto Alegre com R$200 na carteira, que a minha mãe e meu pai me deram, e mais ou menos assim, cara, agora te vira, sabe? A gente até vai tentar te ajudar, mas eu venho de uma família que não tinha, assim, condições financeiras, assim, para, bancar um filho, até porque não era só eu, tinha mais 2 também, né? Minha irmã também estava saindo de casa depois para estudar na UFSM, meu irmão também veio fazer Educação Física aqui, então foi mais ou menos assim, te vira, magrão. Vamos lá. E outra, tu tem 2 braços, tu tem 2 pernas, tu consegue, cara. E aí, eu particularmente passei muito perrengue aqui em Porto Alegre, né, cara? Eu trabalhei a minha faculdade toda, e tu sabe, porque tu acompanha também. A minha dificuldade não era para ir para a ESEF, aprender o conteúdo e estudar sobre educação física, sobre preparação física. A minha dificuldade era sempre pensar como que eu vou terminar a faculdade, né, cara? Porque apesar de eu não pagar a faculdade, como é que eu vou continuar, né? Então eu acabei trabalhando todo sábado, todo domingo, quase todo o tempo do curso. A minha alegria era ir poder trabalhar, porque eu ganhava o dinheiro para me sustentar e para poder estudar durante a semana. E eu lembro que quando eu me formei, sem falar aqui que eu já teve alguns períodos da faculdade que eu acumulei 3 empregos, né, para poder pagar os custos aqui de Porto Alegre. E, a minha motivação estava sempre lá em cima. Eu não perdi nenhum braço, não perdi nenhuma perna por isso. Daí, cara, isso me fortaleceu, assim, pra caramba, pra enfrentar as dificuldades da vida, né? E não há nada mais belo do que ver um homem lutando e enfrentando as adversidades. Na verdade, as pessoas às vezes desistem da sua saúde, desistem da sua família, desistem do seu emprego em alguma dificuldade, alguma intempérie que aparece. Mas, na verdade, a dificuldade é o tempero da vida. Então as pessoas passam os seus dias se esquivando, sabe? Tentam buscar o conforto a todo custo, e quando vem uma dificuldade à esquerda, elas pegam o caminho da direita. Quando elas veem uma dificuldade à direita, elas pegam o caminho da esquerda. E aí elas estão perdendo uma grande oportunidade de experimentar o sabor da vida, que é ver um homem lutando e superando as suas adversidades. É isso que fortalece a alma do homem. Dentro da filosofia estoica, isso aí eles veem como a dificuldade ou algo que acontece contigo, até a doença em si, como um aprendizado, né? Então, eles têm, para quem tem a filosofia estoica como uma maneira de viver, né? Tu vê a dificuldade como um aprendizado. Aquilo está acontecendo comigo porque isso aqui eu tenho que tirar alguma lição disso, né? Então, isso já leva a pessoa a uma certa resiliência, né? Ela acaba entendendo tudo aquilo, aquele processo, né? E acaba aceitando mais fácil que muita gente, né? É o que a gente vê muito nos hospitais, né? O diagnóstico, às vezes, né? O câncer. Câncer é o grande, digamos, vilão de tudo, né? No sentido de que derruba qualquer pessoa, né? O diagnóstico de câncer, ele é um diagnóstico de quase morte, né? E para os estoicos, a morte é inevitável, né? A gente não tem que brigar com a morte, a gente não tem que simplesmente se afetar com isso, né? A gente tem que aceitar que a morte é um processo natural, né? Todos nós um dia vamos morrer de alguma maneira e os problemas vão surgir, independente, porque são coisas que não... É aquilo que eu falei, são coisas que não dependem de nós, né? Eu não tenho que me preocupar com aquilo que não depende de mim, eu tenho que me preocupar com aquilo que depende de mim. Se as coisas estão acontecendo por motivo de situações que eu estou criando, então o problema é meu.
Agora, se o meu mundo tá virando de cabeça para baixo por situações que não dependem de mim, por que eu vou querer mudar o mundo ao redor de mim? Enfim, querer fazer coisas mirabolantes ali para tentar mudar a realidade ao meu redor, se isso aí não depende de mim. É muito mais difícil, penoso e um gasto de energia desnecessário isso, né? Então, às vezes a gente aceita, eu tenho um diagnóstico de câncer. Bom, vamos trabalhar isso, de alguma maneira isso vai mudar a minha vida de alguma forma para melhor, para pior, não sei que lição que eu vou tirar disso. Então, às vezes, aquela questão da pessoa se aproximar mais da família, da pessoa, né, eliminar as desavenças que existem na sua vida, então criar hábitos diferentes, né, ver a vida de uma maneira diferente. Às vezes a doença vem nesse sentido, né, para a pessoa ver, né, a vida diferente, a pessoa dá um pause ali no tudo que ela passou, fazer uma reflexão, porque a autorreflexão também é outra parte importante do estoicismo, né? Então a gente tem que estar sempre se cobrando, né? O que eu estou fazendo, por que isso está acontecendo. Então a autorreflexão é um processo natural do estoicismo. Então a autorreflexão numa doença ela é primordial para tu entender o que está acontecendo, né? Dar aquele pause e tu ver aonde tu chegou, o que tu fez, quais foram, né, o que aconteceu com a tua vida que está naquele momento. E não culpar. Isso é culpa porque não sei o que, é o castigo. Então, toda pessoa que vem trazendo o seu problema com uma questão externa, ela vai se frustrar muito mais, porque ela não vai entender aquilo. Ela vai acabar achando que é algum castigo, alguma coisa, né, pagando os pecados, ou seja lá o que for, alguma coisa divina, ou mal olhado, ou um feitiço que fizeram para ela, por isso que a vida dela está daquele jeito. Então, a pessoa acaba colocando situações ali que não tem nada a ver e acaba prejudicando o seu andar da vida, né? Porque aquilo são obstáculos, né? Que nem tu falou. Os obstáculos, cara, as dificuldades, elas criam casca. Elas fazem com que a pessoa seja uma pessoa melhor. Elas fazem florescer na pessoa as suas virtudes para que ela suporte o processo, né? E eu nunca vi, todos esses anos aí, uma pessoa sair igual de uma doença. Nunca vi. Uma doença grave, assim como o câncer, que as pessoas fazem um tratamento pesado, passam anos naquele sofrimento, naquela angústia de que a morte está próxima, né? É um diagnóstico assim que tu não sabe se tu vai estar vivo ou não, se o tratamento vai dar resultado ou não. Então tu ressignifica tudo tua existência, né? Tu começa a ver as coisas de uma maneira com outro prisma, né? Então aquelas preocupações que tu tinha antes já são irrelevantes, né? Então, eu vou ter que ganhar dinheiro, vou ter que fazer isso, vou ter que construir casa, vou ter que comprar terreno, vou ter que trabalhar muito. Isso já para ti não interessa mais, porque tu não sabe se tu vai estar vivo para aproveitar aquilo, né? E toda essa tua vida foi dedicada a esse processo todo aí de aquisição de bens, tu vai começar a pensar, por que eu estou fazendo isso? A minha família eu deixei de lado, meus amigos eu já não vejo mais, já não tenho prazer nas coisas que eu estou fazendo. As pessoas não precisem passar por uma doença grave ou terminal para começar nos últimos dias da sua existência a valorizar o que realmente importa, que são as relações humanas, né? Sua família, seus filhos, enfim. Que as pessoas não precisem. Esse é o clamor da Base Forte. É por isso que a gente está aqui. Porque se tu começar a dar atenção e focar tua lente para o que realmente importa, tu vai conseguir ter uma vida plena. E se tu começar a inserir essa pitadinha de atividade física, de alimentação saudável, que é o que a gente bate na tecla todo dia aqui, talvez tu vai ter uma vida mais leve. E eu lembro que quando eu me formei, diante de todas as dificuldades, né? Eu me formei e aí eu fui para um clube de futebol profissional, e a gente foi jogar o Campeonato Gaúcho, e a gente chegou na final do Campeonato Gaúcho. Eu era preparador físico, o treinador era o Paulo Turra, que hoje ele é auxiliar do Felipão, no Atlético Paranaense, e eles vão disputar a final da Libertadores agora, no próximo mês. E a gente chegou na final, só que a gente não ganhou a final, e tu foi assistir o jogo, né? E aí a gente não ganhou a final. Eu tinha recém me formado, já estava disputando uma final lá do Campeonato Gaúcho com um preparador físico, e foi uma experiência fantástica, fantástica. E no outro dia tive uma experiência mais fantástica ainda. Fui demitido. Como a gente não atingiu o objetivo, Sim. O clube acabou fechando no segundo semestre, e aí mais uma vez eu estava ali sem pai nem mãe, né? Porque eu não tinha um pai, não tinha uma mãe para me escorar. A minha economia não era tão grande, e eu pensei, o que eu vou fazer, né? Então, uma dificuldade sobreposta. E aí eu pensei, cara, do céu só cai chuva. Sim. O resto a gente tem que meter a cara. Isso me fortaleceu. Mais recentemente, cara, é triste, mas hoje eu já falo com mais naturalidade, eu acabei perdendo meu pai.
do dia para noite. Do dia para noite. Assim. Tava conversando com ele no domingo, na terça eu tava indo para Erechim no enterro dele. E intempérie, dificuldade, tempestade, elas vêm, elas assolam a nossa vida, né? Tem muitos médicos que nos ouvem. Meu pai acabou tendo uma úlcera gástrica, né? Hemorrágica, e aí ele não resistiu e acabou falecendo, do nada. E aí, cara, mais uma vez eu quero levantar esse clamor para as pessoas. Fortaleçam seus ombros, né? Desenvolvam essas virtudes, né, cara? Desenvolvam essas virtudes que os estoicos tanto falam, que é a coragem, né? A temperança, a justiça, a perseverança. E não tem outra forma, não existe um remédio milagroso, não vai vir Deus lá do céu com um passe de mágica e ele vai, a partir de hoje tu vai emagrecer, a partir de hoje tu vai conseguir achar tempo para as pessoas não se perceberam que elas têm que arrombar a sua agenda. Elas têm que meter o pé na porta e empurrar o trabalho para cá, empurrar o compromisso para lá e enfiar a bendita atividade física no meio da sua agenda, independente do que aconteça. Não vai acontecer um passe de mágica que do dia para a noite teu compromisso vai diminuir ou que a tua família vai exigir menos de ti. Não, tu tem que criar espaço para isso, independente das intempéries da vida. E esse foi o pensamento que sempre permeou a minha vida e me tornou uma pessoa mais forte. Por isso que eu tô aqui, podendo falar com propriedade para as pessoas. Cara, valoriza o que realmente importa. E começa cedo, começa antes, fortalece os teus ombros, porque a gente não sabe em que momento vai vir uma tempestade. E tu tem que estar preparado. Preparado a gente nunca vai estar. Exato. Só que tu tem que estar no caminho. Tem que cuidar da gente, né? O estoicismo é isso, né? Cuida do teu interior, porque daí tu vai conseguir lidar melhor com o exterior. E não se preocupar com o exterior, não se preocupar com o que os outros estão falando, a opinião dos outros, os acontecimentos da tua vida não dependem dos outros, né? Tem muita questão do vitimismo hoje, né? Que tudo acontece comigo, porque isso, porque não sei o quê, porque eu não tenho oportunidades, porque eu não sou bonito, porque eu não sou alto, porque isso. Então, assim, as pessoas costumam achar justificativa para todos os problemas da vida delas em outras coisas que não elas, né? Então, a filosofia é exatamente isso, né? Cuida de ti, faz o teu com excelência, pratique a autorreflexão, né? E o que acontecer na tua vida, aquilo vai vir de alguma maneira para te ensinar alguma coisa, para te fortalecer, para te aprender a dar valor para certas coisas. Então, aprenda com as dificuldades, né? Não faça da dificuldade um empecilho para seguir em frente na tua vida, né? Na área do treinamento físico, existe um princípio que se chama princípio da supercompensação. O que é o princípio da supercompensação? Tu faz um treino, tu lesiona o teu músculo, tu rasga ele, tu imprime uma força, mais ou menos como se fosse uma opressão ao músculo, assim. E aí o teu músculo rasga e ele fica ali todo debilitado. Só que o teu corpo cria mecanismos para que depois que o teu músculo se regenere, ele se regenere num degrau acima. Ele não se regenera como ele estava antes, ele volta um pouquinho mais sofisticado, volta um pouquinho mais forte. Só que para que ele seja forte, tu tem que lesionar ele antes. Então tu vai ter que, automaticamente, tu vai ter que passar por uma dor para depois ter esse efeito da supercompensação. E dá para fazer um paralelo na nossa vida, né? Tu vai ter que passar por uma dor, tu vai ter que passar por uma pressão para depois tu vir um pouquinho mais fortalecido. E aí hoje de manhã, antes de vir gravar o Base Forte aqui, eu me propus essa semana, na verdade eu já tô assim, essa semana já é o segundo dia que eu corro 8 quilômetros. E como eu tinha aluno cedo, trabalho cedo, eu acordei um pouquinho mais cedo que o normal. Acordei 5h45 e fui correr. E durante os 8 quilômetros eu ficava pensando, eu vou falar isso no Base Forte hoje. Hoje eu vou falar. Foi um esforço tremendo. Cara, e eu fiquei até o meio-dia, corri 6 da manhã, eu fiquei até o meio-dia sentindo o meu corpo queimando ali calorias, queimando energia para se refazer dos 8 quilômetros que eu corri forte. Só que agora, né, 3 da tarde, já fazem ali 7, 8 horas que eu corri, eu estou me sentindo muito mais disposto. Tamanho o benefício que a gente colhe quando a gente se propõe a fazer atividade física. E é esse, para encerrar, que eu queria deixar essa mensagem para as pessoas. O quanto antes te organiza e começa a treinar. Começa a experimentar os benefícios que a atividade física ela pode proporcionar para a tua saúde. Eu acho que ficou bem pontuado aqui o que a filosofia estoica tem a ver com a atividade física, né? Com a nossa capacidade aí de superar desafios, né? E executar
a nossa atividade com excelência. Eu acho que daqui para frente as pessoas que têm essa ideia de começar alguma coisa, comece, né? Não espera para o futuro, não espera dar o dia certo, temperatura certa, melhorar, enfim, o clima, teu tempo. Então, não dá desculpa, que realmente os benefícios só são melhores, assim, de colher com o passar do tempo, né? E para quem ficou até agora, no finalzinho aí, eu quero agradecer... Tem uva ainda? Tem uva ainda. Eu quero agradecer quem ficou até agora, né? Se tu gostou desse episódio aí, deixa teu like aí. Se gostou do nosso canal, já se inscreve. Tem muito conteúdo ainda para vir. Tem muito conteúdo ainda que a gente já produziu. Então, vai acompanhando aí toda semana um episódio novo. E obrigado pela atenção de todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.